Queria convidar, eu vou tirar uma foto ali embaixo, mas eu vou convidar Ronaldo Ronaldo Lousada II. Ele vem falar à casa, aos vereadores, sobre algo que eu tenho proposto, debate acerca do homeschool, da educação domiciliar. Debato esse tema há pelo menos 4, 5 anos, tenho amigos praticantes, precisamos ter segurança jurídica para os pais que praticam educação domiciliar no município de Vitória. Existe um debate nacional, então eu trouxe o Ronaldo, vereadora Carla, vereadora Camila, com a clara intenção de buscar o convencimento de todos os vereadores acerca da aprovação do projeto de lei que temos em tramitação na casa. Então, trouxe uma pessoa conhecedora do tema para que a gente possa, assim, convencer cada um de vocês, ok? Segundo, da mesma forma, professor, 10 minutos de apresentação e depois um bate-bola. Camila já está anotando as perguntas que quer fazer. Presidente, bom dia, agradeço o convite. Saúdo a Câmara e todos os presentes aqui na pessoa do presidente, me convidou e aproveito também para fazer o registro do meu amigo Aureliano Macedo Rocha, que é auxiliar lá do presidente, que gentilmente fez o contato aqui para que eu pudesse estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Senhoras e senhores, o meu interesse a respeito desse assunto começou quando eu estava fazendo meu mestrado, que é na área de Direitos e Garantias Fundamentais, Direito Constitucional, portanto, e ali por volta de 2010, 2011, eu li uma matéria a respeito de um pai em Minas Gerais, na cidade de Vargem Alegre, Minas Gerais. O nome desse pai é Kleber Andrade Nunes, que foi o primeiro caso que eu tomei conhecimento de alguém que estava fazendo educação domiciliar no Brasil. É claro, foi o primeiro que eu fiquei sabendo, já deveria existir outros antes, né, mas foi um que ficou famoso, porque o Ministério Público de Minas Gerais acusou esse pai de abandono intelectual, disse que ele não estava propiciando ao filho dele a educação, tirou ele da escola. Por conta disso, houve toda uma série de consequências e esse pai teve que se defender não apenas no nível social, explicando para as pessoas o que acontecia, mas também judicialmente. Por conta disso, eu fiz uma pesquisa a respeito disso, tive a oportunidade de produzir um artigo que está aqui nesse livro aqui, que foi organizado pela Academia Brasileira de Direitos Humanos, no qual eu estudo exatamente esse assunto, tá, gente? Bom, o artigo aqui que eu elaborei, ele estudava a questão do homeschooling a partir de duas perspectivas. Primeira perspectiva... só um momento. Primeira, a partir da perspectiva da possibilidade jurídica da realização do homeschooling, a outra a respeito dos resultados do homeschooling, da educação domiciliar. Correto? A conclusão que eu cheguei através do meu artigo, do meu estudo, é que não existe nenhuma proibição constitucional da promoção dessa modalidade de educação. Isso não é proibido. Modestamente, eu tenho que admitir que eu estava certo, porque depois o Supremo Tribunal Federal, no recurso especial 888815, chegou à mesma conclusão. Chegou à conclusão de que não existe proibição constitucional de promoção da educação domiciliar. A gente vai tratar desse assunto um pouquinho mais adiante com mais cuidado, mas fica esse ponto nesse momento. E por que não pode ser proibido esse tipo, né? Por que não existe proibição constitucional para essa modalidade de educação? Por uma série de questões. A gente pode começar primeiro analisando o que está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vale aqui no Brasil por conta da regra prevista no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, que tem o seguinte teor. Todo ser humano, né, artigo 26, inciso 1, todo ser humano tem direito à instrução. E o inciso 3 fala que os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Bom, portanto, se ele tem a liberdade de escolher qual método, qual a pedagogia que vai ser utilizada, é claro que a gente já tem um primeiro passo no sentido da defesa da educação domiciliar. Além disso, a Constituição brasileira, no artigo 206, inciso 3, diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 3, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O pluralismo de ideia me remete ao que está previsto no artigo 1º da Constituição Federal, que no inciso 4 fala que é
um dos fundamentos da nossa república, o pluralismo político, né? E pluralismo político, eu faço aqui um parênteses para dizer que ele é muito mal compreendido no Brasil. Geralmente, quando se fala de pluralismo político, o que as pessoas tendem a entender é pluralismo em formação de partido político, quando, na verdade, a gente está falando de pluralismo na polis, na cidade, nas relações políticas. A gente está falando aqui do direito das pessoas buscarem o melhor caminho que elas entenderem para serem, no final das contas, felizes. É o tal do direito da felicidade que já foi aventado uma vez de ser feita uma emenda constitucional para colocar expressamente o direito à felicidade, quando, na minha opinião, isso já está previsto aqui. A liberdade, o quê? O pluralismo político, do qual o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas é um desdobramento natural. Então, portanto, a gente chega à conclusão que as normas que exigem matrícula são opções, matrícula na escola, o que, portanto, né, seria um argumento para impedir a possibilidade da educação domiciliar, são, na verdade, opções políticas. A nossa Constituição, em momento algum, ela diz que não é possível a educação domiciliar. E tanto isso é verdade que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu isso. Diz que há a possibilidade, sim, de que seja adotada a educação domiciliar no Brasil. É bem verdade que a decisão do RE 8815 coloca a exigência da regulamentação por lei federal, mas essa é uma outra questão jurídica que a gente pode tratar mais para frente. Eu só gostaria de chamar a atenção que nesse mesmo recurso extraordinário, o ministro Luiz Roberto Barroso, que na minha opinião é um dos mais profundos conhecedores da Constituição brasileira, do direito constitucional no Brasil, ele deu um voto que foi, infelizmente, um voto vencido, no qual ele entendia que a possibilidade da aplicação da educação familiar, da educação domiciliar, ela deveria ser completamente livre, e não na forma como foi estabelecido ao final pelo voto vencedor. Perfeito? Bom, prosseguindo. A questão que eu falei mais no início, que eu disse que eu falaria mais no final, é a questão a respeito da acusação que foi feita àquele cidadão lá de Minas de que ele estaria promovendo abandono intelectual. Na verdade, o artigo 246 do Código Penal ele estabelece que o abandono intelectual ele demanda dolo, ou seja, a intenção deliberada de praticar o ato. E quando um pai retira o seu filho da escola para promover outro tipo de educação, ele definitivamente não pode estar agindo dolosamente para impedir a educação do filho, porque, na verdade, ele está querendo promover uma outra forma de modalidade de educação. Então, ele está provendo a educação do filho. Então, isso é mais uma razão pela qual a educação domiciliar seria possível. Para completar aqui, eu vou colocar que o artigo 23 da Constituição Federal no Ensino 5, ele coloca que a competência dos municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, pesquisa e inovação. Chama a atenção para a educação. Ora, se a Constituição se o município, por conta do texto constitucional, ele tem a obrigação de disponibilizar a educação para as pessoas, é evidentemente que você tem que dar a ele, o município, o poder. Né? É um poder implícito para que ele possa executar essa função de oferecer esse tipo de acesso à educação por diversas modalidades pedagógicas, inclusive a modalidade do ensino domiciliar. Já tentando adiantar um pouco aí as críticas que eventualmente possam ocorrer a esse tipo de pensamento, eu trouxe aqui algumas listas a respeito de críticas que realmente são feitas a respeito ou não da aplicação da educação domiciliar. Então, assim, vou botar de um lado aqui os motivos pelos quais a gente deveria fazer educação domiciliar e as críticas que são feitas. Os motivos normalmente apontados para a educação domiciliar, eu vou resumir aqui em 3 pontos. Primeiro, infelizmente, a constatação de que existe um problema com a qualidade do ensino no Brasil. E quando eu falo da qualidade do ensino, não estou falando de escola pública só não, estou falando da escola como um todo. Infelizmente, a educação brasileira, e isso está no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, ainda, infelizmente, fica com péssimos resultados nas avaliações internacionais de qualidade. Então, algum pai pode se sentir tentado a fazer algo melhor para o filho do que a escola é capaz de fazer. Depois tem a questão de um currículo e metodologia ultrapassada em vista das novas tecnologias. Gente, eu tenho um filho de 15 anos, né? E eu imagino que muitos de vocês aqui tenham filhos nessa idade também. E eles toda hora estão nos surpreendendo com o grau de informação, de conhecimento que eles têm através do contato via internet, YouTube, todos esses instrumentos que a gente conhece. Finalmente, o problema relativo à exposição à violência, crimes e bullying. Semana passada eu estava fazendo uma recapitulada, preparando esse material e vendo o quanto a gente ainda tem denúncia a respeito de violência dentro de sala de aula. Aliás, a coisa de uns 10 dias atrás eu vi um vídeo horroroso de meninos brigando numa escola aí do interior e realmente reforça o meu pensamento de que em determinados lugares há problema com violência em escola e que pode levar o pai a decidir educar seu filho em casa.
Por outro lado, né, existem argumentos contrários, né? As pessoas argumentam que a escola é para socialização. E eu concordo com isso, de fato, a escola é para socialização. Mas você não socializa só na escola. A vida é muito maior, muito mais ampla que a escola da gente. A gente socializa em vários espaços. Há também uma acusação que deriva de um suposto elitismo do homeschooling, da educação domiciliar. Bom, a gente já tem elitismo nas escolas particulares hoje, porque boas partes das escolas particulares que a gente tem, elas não permitem que boa parte da população possa inscrever seus filhos lá. E, finalmente, a questão de um suposto perda de aprendizado, o que é desmentido pelo fato de que pessoas que fazem homeschooling têm bons resultados acadêmicos. Isso é demonstrado em países como Estados Unidos, Canadá, países europeus, que já fazem educação domiciliar há muito tempo, e existem dados muito concretos a respeito da qualidade dos resultados das pessoas que fazem educação domiciliar. E eu trago aqui, para encerrar, o nome de duas pessoas que já devem ser conhecidas dos senhores todos, né? Em primeiro lugar, o David Schurman. Não sei quantos de vocês lembram da família Schurman, que eles venderam tudo, entraram para um barco e foram viajar pelo mundo. Os filhos foram educados através da educação domiciliar, até porque não tinha outro jeito. Os meninos estavam num barco viajando pelo mundo. E o David Schurman, ele é um cineasta, que fez até um filme que foi famoso agora, O Pequeno Segredo, que conta justamente a história da filha adotiva deles lá, que era soropositiva. E, por último, tem um caso mais recente da Elisa de Oliveira Flenner, que é uma paulista, ou paulistana, não sei, que foi aprovada na USP em engenharia, mas como ela fez educação domiciliar e não tinha o certificado de conclusão do 2º grau, ela não foi admitida na escola de engenharia da USP. E, para azar nosso, do Brasil, e para a sorte dela, ela recebeu o convite para cursar, para fazer um curso nos Estados Unidos. Então, quem perdeu com isso, né? Quem perdeu com isso foi o Brasil, uma pessoa inteligente que fez o seu ensino do 2º grau domiciliar, foi aprovada na escola de engenharia e não pôde matricular por conta de uma formalidade. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Eu acho que o meu tempo já acabou. Desculpa eu ter me alongado e perdão por um pouco de nervosismo. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Professor Ronaldo, quero agradecer a sua vinda e disponibilidade. Ronaldo também é procurador. João Neiva. Não, perdão, eu sou servidor da Procuradoria de Fundão. Fundão. Não sou procurador. Não, hoje o projeto não está em votação. Hoje nós não está em votação. Eu preciso de mais de 2 minutos para falar sobre esse assunto. É muito bacana. Não, eu adoraria sentar para conversar com a senhora, vereadora. A ideia é lançar, mas ao mesmo tempo, nesse caso específico, o desejo que tem é de caminhar para o final desse debate na cidade de Vitória. Porque temos insistido, eu não sei se tem alguma mãe praticante do homeschooling, eu fiz alguns convites, para que a gente pudesse ter a clareza de que não se trata, e está muito longe de ser abandono intelectual das crianças. Lógico que a gente tem a clara certeza de que o homeschool não é para todo mundo. Não são todos que têm disponibilidade, condição financeira e capacidade para fazer isso. Me permite, presidente? Claro. Quando eu fiz esse artigo, eu lancei o debate no curso de mestrado que eu estava fazendo, e uma pergunta que me fizeram de cara assim foi: você vai fazer isso com seu filho? A minha resposta: não. Por quê? Porque para mim é conveniente mandar meu filho para a escola. O que eu estou dizendo aqui, o que eu defendo, é que a gente amplie o campo de liberdade e de direitos. É claro, não é obrigatório. Ninguém tem que tirar o filho da escola. Eu não estou defendendo aqui que as pessoas tirem os filhos da escola. Eu estou defendendo que quem tiver interesse, disposição, recurso, e não só recurso material, o senhor destacou bem, né? Capacidade de fazer isso, tenha liberdade de fazer isso. Agora, eu, por exemplo, apesar de eu ser um defensor da liberdade desta modalidade, eu não aplico isso com meu filho. Para mim, para o perfil do meu filho, para as condições dele, eu acho que deve mandar ele para a escola. Eu penso da mesma forma e preciso testemunhar que tem amigos que praticam a educação domiciliar e os filhos deles têm mandado muito bem. E podem ser, eles sempre se colocam à disposição, pode ser submetido a qualquer processo avaliativo da escola regular, que eles mandam bem, estão à disposição. Presidente, esse primeiro caso que eu citei lá de Vargem, eu sempre esqueço o nome, se é Vargem Grande, Vargem Alta, esqueci, é a cidade lá de Minas, né? Os filhos, o Ministério Público promoveu uma ação acusando o pai de abandono intelectual. O pai fez um desafio: prepare uma prova para os meus filhos, para a série que eles deveriam estar matriculados, vamos ver o resultado.
passaram o programa para os meninos, eles estudaram. Uma semana antes, ainda acrescentaram mais coisas, os meninos estudaram, e o resultado deles foi muito melhor do que a média dos alunos do ensino regular. Alguém pode dizer assim, mas isso é uma característica específica deles. Sim, mas olha só, a ideia de ensino domiciliar é exatamente isso, é respeitar essas particularidades que as pessoas têm e que às vezes o ensino regular não oferece nada para ele. Eu estou falando aqui do caso, às vezes, do superdotado, daquela pessoa que está literalmente perdendo tempo na escola. Ou da educação especial. Ou da educação especial. Há pessoas, vereadora Carla, mães de crianças com algum tipo de deficiência que me pedem para avançar com a legislação para que eles não possam ser acompanhados pelo MP ou pelo Conselho Tutelar porque decidiram, no exercício de sua liberdade, praticar o homeschool. Vereadora Carla ou Camila? Quero também me inscrever. Camila. Eu também quero depois, tá? Carla, Ok. pode ser eu? Eu não sei. Carla estava escrita, não, né? Não, pode ser. Ah. Não. Fala depois do Gilvan. Camila, Gilvan e Carla, e assim a gente encerra os Certo. inscritos. Bom dia, Ronaldo. Eu quero pedir a disponibilização do artigo. Não sei se é um livro, enfim, se é possível. Na verdade, disponibilizar. tem um livro, mas eu posso mandar ele em PDF para a senhora. Muito obrigada. Para a gente é importante, porque, como o Davi menciona, faremos esse debate aqui. E conhecer as diferentes perspectivas é fundamental. Eu tenho um posicionamento contrário ao ensino domiciliar, e aí, óbvio que dentro do tempo não vai ser possível trazer todos os elementos, mas um dos primeiros se trata desse debate exatamente jurídico que o senhor menciona. Na nossa avaliação, o projeto confronta, sim, a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é ilegal, principalmente no âmbito municipal. O senhor até menciona essa discussão que há no âmbito do Congresso Nacional. Se eu não estou enganada, são aproximadamente 15 projetos em discussão nacionalmente. E aí fica a pergunta, do ponto de vista, levando em consideração que há esse debate ainda não vencido no Congresso Nacional, qual a legitimidade um município tem para poder aprovar uma proposição como essa? Trago aqui, diante desse debate, inclusive uma ação direta de inconstitucionalidade com uma lei já aprovada por esta Casa em 2019, pelo vereador Vinícius Simões, com decisão afirmando a flagrante inconstitucionalidade de uma lei bastante similar. Do ponto de vista político, penso que a pandemia, inclusive, escancara a importância da escola para o processo de socialização. A gente viu, inclusive, muitas crianças sofrendo bastante por terem sido privadas. Na nossa avaliação, projetos como esse ampliam as desigualdades educacionais. Então, ao invés da gente avançar no sentido da gente superar as desigualdades que já existem no nosso país, e como o senhor muito bem menciona, são muitas, portanto, constitui-se um grande desafio a superação dessas desigualdades. Na verdade, a gente acaba retrocedendo. Além disso, o senhor menciona de práticas de violência que acontecem dentro da escola. Eu queria só falar da importância da escola para a identificação de abusos e violências. A gente tem visto isso, como a escola cumpre um papel importantíssimo para a gente romper, muitas vezes, com ciclos de violência que crianças enfrentam dentro de casa. Então, esse é um grande desafio também. Vereadora Camila, ao mesmo tempo que a pandemia escancara a importância da escola, a mesma pandemia colocou todo mundo em educação domiciliar por um determinado tempo. Não, colocou. Alguns passaram a se apaixonar pela essa modalidade. Outros constataram a impossibilidade de praticar e passaram a desejar o retorno das aulas de forma segura. Então, assim, ela também reforça, na minha opinião, diferente do EAD, não foi só a distância. Em alguns casos de alfabetização da educação especial, pedir para um autista ficar na frente da tela é impossível para alguns tempos. Colocou o pai para ensinar. E ele foi buscar orientação onde e como fazer. Em alguns casos deu certo. Me recordo aqui da Helena. Ela fala assim, eu, mãe de um menino autista, eu topo. Eu quero. É minha escolha. Vereador Gilvan. Bom dia. Qual o nome do senhor mesmo? Desculpa. Ronaldo. Ronaldo. Deixa eu ver a câmera aqui. Ronaldo, você não vai ver nunca um político que esteja no PT, no PSOL, em partidos de esquerda, defender esse projeto. Você sabe por quê? Porque eles querem continuar a militância deles dentro da escola. Ensinar o Joãozinho
que ele pode virar a Maria aos 8, 10 anos de idade. Eles querem continuar ensinando a Maria de 8, 9 anos de idade que ela pode virar o Pedro. Eles vão querer continuar passando o trabalho LGBT para a criança. Então, essa militância da esquerda, ela vai sempre querer doutrinar os nossos filhos. Aqui, nesta casa, uma professora, uma militante do PSOL já foi homenageada por passar trabalho, pasme o senhor. Uma das perguntas era: qual o Dia Nacional de Sair do Armário? Eu pergunto para o senhor, o que isso traz de conhecimento para os nossos filhos? O que isso traz de educação para os nossos filhos? É por isso que nós temos uma das piores índices de aprovação em português e matemática. Por quê? Eu coloco na culpa essa militância esquerdista estragou a educação do nosso país. Isso tem nome. Sabe qual é o nome? Aquele charlatão vagabundo do Paulo Freire. Estragou a educação do nosso país. Hoje nós temos uma militância dentro das universidades, uma militância dentro das escolas, ensinando que fumar maconha é bom, ensinando todo tipo de promiscuidade, essa militância LGBT. Então é isso que eles querem. Sou totalmente a favor do projeto. Deus, Pátria e Família. Vereadora Carla, alguma consideração? Bom dia, Ronaldo. É um prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Seja sempre muito bem-vindo. Esse é um tema que que eu fico curiosa em discutir, tenho interesse, tenho pesquisado mais sobre o assunto para ter, de fato, uma opinião responsável sobre ele. Você diz no começo da sua fala uma questão que me chama a atenção. Realmente não existe proibição. E eu também estou aqui com a votação do recurso especial 88815. Mas não há regulamentação. Essa é a minha maior preocupação, assim, conforme foi dito pela vereadora Camila. A gente sabe que a nossa legislação em termos de educação, ela é regida pela LDB e há uma responsabilização. No caso, este projeto que vem aqui, ele deveria estar sendo discutido e, como a vereadora Camila trouxe, está sendo, em mais de 14 sessões diferentes, na Câmara dos Deputados. Eu acho que quando a gente traz para o âmbito municipal, ainda que haja uma necessidade, um pedido de famílias, e eu acho que as questões individuais elas podem ser vistas de uma certa forma, eu não acho que nós temos competência para tratar. Esse é o meu ponto principal, então a gente passa dessa preliminar. Mas, para além disso, eu acho que tem alguns problemas no conteúdo dessa matéria e na discussão e da importância da escola. Da mesma forma que situações de bullying, por exemplo, acontecem nas escolas e, às vezes, para mães de crianças com deficiência e determinados graus de autismo, seria mais confortável poder ter o filho em casa do que estar numa situação, às vezes, de vulnerabilidade, a gente sabe que, muitas vezes, o lar não é o lugar mais acolhedor para muitas famílias. E a gente sabe que famílias manipuladoras, famílias que muitas vezes não querem que os filhos denunciem abusos e maus tratos, não querem que as crianças vão à escola. Por isso a importância da escola, tão grande nesse sentido. Acho também que quando você traz esse ponto de que as pessoas criticam que é elitista, é porque a gente não pode negar que para ter tempo e disponibilidade para um dos tutores ficarem em casa, um dos responsáveis, alguém vai estar sobrecarregado de trabalho, né? Para quem está trabalhando fora de casa, e poucas famílias têm a possibilidade de fazer isso com a qualidade necessária, com a competência necessária. Acho que tem outras questões de não agregar socialização, acho que tem problemáticas no mérito, então essa é a parte que eu queria discutir com você, então reitero o pedido de trazer o artigo para a gente, porque realmente é um tema importante de discutir, mas principalmente, vereador, bato na tecla da inconstitucionalidade. Acho que não há possibilidade da Prefeitura de Vitória sancionar esse projeto do senhor, porque o projeto é, de fato, muito claramente inconstitucional. A gente... Presidente, posso... Não, claro, eu só tenho mais um inscrito, aí a gente abre a sua fala final. TJ deu num projeto diferente do Vinícius Simões a inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade são decisões. Houve mudança em alguns desembargadores de uma decisão para outra análise, que nem aconteceu ainda. Então, eu não posso antecipadamente prever aquilo que o Tribunal de Justiça irá decidir. Certamente, diálogo foi aberto com 9 desembargadores,
Por isso, a gente tem a esperança de assegurar essa liberdade aos pais de escolherem e colocando à disposição. Testem meu filho naquilo que é desempenho didático da escola, comparação com a média dos alunos, vocês vão verificar que os praticantes de ensino domiciliar levam muito a sério e os seus filhos mandam muito bem em qualquer teste. Goge, para concluir, e passa a palavra para o professor Ronaldo. Bom dia a todos. Ronaldo, seja sempre bem-vindo a esta casa, entendeu? Nos colocamos à disposição. Solicitar também a você que nos encaminhe o artigo, até porque nós temos dúvidas em relação ao tema. É algo novo para o nosso mandato, é algo novo, então, para poder ter uma propriedade melhor, ia solicitar que encaminhasse, até porque hoje o nosso pensamento é o seguinte: dentro de um ambiente escolar, nós temos diversos professores, cada um se especializou em uma área. E será que aquela pessoa, aquele pai, aquela pessoa que vai se propor em ajudar aquela criança, aquele adolescente, ele está preparado? Então é interessante a gente trazer esse tema a debate e ter a oportunidade de ler o seu artigo para poder conhecer, porque hoje, na nossa visão, a gente observa que, de repente, uma pessoa, se tivesse essa pessoa capacitada, até em relação a custo, eu tenho certeza que a gestão, seja ela estadual ou municipal, iria contratar um professor só. Então, assim, me coloca à disposição para ouvir, para poder debater, para poder entender, para, a partir desse momento, a gente ter a oportunidade de fazer uma avaliação madura, entendeu? Porque hoje, a visão que eu tenho é só de um lado, é a visão da escola, que é o que nós acreditamos, mas eu me coloco à disposição para poder debater e, quem sabe, no final, ter um pensamento contrário do que você está colocando aqui para a gente. Então, me coloco à disposição para entender. O objetivo é, ao final, ter um pensamento favorável. É isso que a gente está buscando construir. Então, mas isso é importante, esse diálogo, esse debate. Hoje nós acreditamos sim que o ambiente escolar, ele é o melhor ambiente. Eu queria muito ter a oportunidade de ensinar o meu filho em casa, mas eu não tenho condições, até porque ter conhecimento em várias matérias, em relação à didática também. Então, assim, e vamos debater mais esse tema, porque é um tema muito, muito importante para a nossa cidade. Professor Ronaldo, eu agradeço o seu tempo de consideração final. Bom, vou tentar resumir aqui. O nome do senhor é? Vereador Anderson. Terei o maior prazer de enviar para o senhor e para todos os demais interessados aqui o PDF do artigo. Eu só peço perdão porque o artigo foi feito em 2013, ele está um pouquinho desatualizado. Ele não abordou a decisão do STF, mas eu estou pensando até em fazer retomar esse artigo, ampliá-lo, para poder acrescentar essas novas informações. Eu acho que é muito importante aqui, presidente, e todos os demais, entender o seguinte: educação domiciliar não quer dizer que o pai vai virar professor do aluno, não. Esse é um equívoco muito comum. Na verdade, a educação domiciliar é a possibilidade do aluno estudar em casa com a própria disciplina dele, orientado pelo pai, se ele tiver condição, ou por algum tipo de tutor. E quando eu falo tutor, não é ninguém pago, não. É o exemplo que eu dei numa palestra uma vez que eu dei na faculdade. Ah, mas como é que eu vou aprender biologia se eu não sei? Como é que eu vou ensinar biologia se eu não sei? Pô, mas você tem um amigo que é médico? Então, seu filho vai estudar o livro de biologia e ele vai tirar as dúvidas com esse amigo. Ah, mas vai procurar na internet. Existem aulas, muito boas aulas sobre assuntos variados. É claro, no final das contas, você pode precisar ter que pagar um tutor aqui, ou um grupo de pais pode se unir e pagar um tutor sobre um tema específico. A educação domiciliar, ele não é um modelo fechado, engessado. Na verdade, ele abre a possibilidade para que a família busque soluções sob medida para cada um. E eu repito aqui mais uma vez, eu não colocaria meu filho em educação domiciliar nunca. Assim como se eu fosse o meu pai, eu não me colocaria, porque eu sei que eu sou, infelizmente eu tenho que reconhecer, desprovido de um senso de responsabilidade. Quando eu era estudante, né? Eu era desprovido do necessário senso de responsabilidade para poder fazer esse tipo de educação. E o meu filho, eu acho que ele não tem maturidade para isso também. O pai conhece o filho. Agora, e se fosse o contrário? Eu conheço adolescentes, jovens, são extremamente responsáveis, cumpridores de tarefas, de metas. Então, esse é um adolescente, é um jovem que poderia se dedicar. O meu filho, por exemplo, eu já sei que ele não tem, eu tenho que ficar pegando o pé dele para fazer tudo. É coisa de pai. O pai tem esse filho. Então, a primeira coisa é isso, não é uma modalidade em que o pai vira o professor que sabe tudo para o aluno, não é isso. É uma modalidade em que existe uma liberdade de buscar respostas para problemas sob medida. Tá? Vereador Gilvan, agradeço o seu comentário, né? Eu sei que existem muitos debates a respeito de
de modalidade de ensino, de metodologias. Eu acho que esse tipo de informação ela acrescenta, ajuda a gente a promover um debate mais amplo. Deputada Carla Coser e Gostei Camila... da profecia. Camila pois é, eu vi fazendo confusão, perdoe. Vereadoras, né? Quem sabe um dia deputadas, né? A democracia é linda por conta disso, tudo é possível. Então, vereadoras, eu vou mandar o PDF para as senhoras também e quero deixar bem claro isso daqui. Primeiro, vereadora Carla, a questão da inconstitucionalidade, como disse o presidente, é uma questão discutível, é uma questão da decisão. No artigo eu deixo muito claro o quê? Que embora exista regra escrita dizendo que tem que matricular o filho na escola, a criança na escola, isso é uma opção política. O que eu estou discutindo aqui é a mudança dessa política. Será que é necessário? Será que é obrigatório? Deve ser obrigatório? Se a senhora tiver a curiosidade e o interesse de ler o voto do Luiz Roberto Barroso, do ministro Luiz Roberto Barroso, vocês verão que ele foi contundente, claro, dizendo assim, olha, a gente tem que ampliar a liberdade, a gente tem que dar o direito às pessoas de ter mais uma modalidade pedagógica, mais uma forma de educar os filhos. Então, isso aqui não é de forma alguma uma sugestão para que as pessoas se tornem irresponsáveis na educação dos filhos delas. É que, na verdade, para que você reconheça a possibilidade de um caso ou outro, vários casos, as pessoas poderem se dedicar ao ensino dentro de casa, né? E a questão da competência, eu queria chamar a atenção para o que diz o artigo 23, inciso 5. Ele fala que a competência do município é disponibilizar educação. A teoria dos princípios implícitos é clara em dizer que quem dá a missão tem que dar os poderes para cumprir. Ora, se está dizendo que o município necessariamente deve oferecer educação, como? Então, ele deveria ter o poder para determinar se variadas espécies pedagógicas podem ser aplicadas no entorno, dentro do município. E eu agradeço mais uma vez aí, presidente, e todos os vereadores, e espero poder, numa outra oportunidade, estar podendo colaborar com vocês. Obrigado. Ronaldo, obrigado pela sua presença. Eu vou colocar, assim que você me mandar, eu coloco no grupo de vereadores o artigo e o voto, para que vocês possam se permitir ser convencidos. Presidente, acerca... está na pauta de quando, só para a gente... Não, eu vou explicar mudanças de pauta depois do último vai inscrito. mudar, tá bom. Ok? Mas eu te agradeço. Agradeço a presença, peço ao vereador Dalto que o acompanhe para que você possa voltar a tantas outras oportunidades. Agradeço o convite, a oportunidade, presidente. Certamente. Obrigado, Aureliano, por acompanhá-lo.